Henrique. Feio. Cara, se o Bruno Henrique tivesse com a perna presa no chão, porque teria quebrado. Na Libertadores eles só expulsam com fratura, entendeu? Antes, se não fratura, é amarelo. Precisa. Vamos comparar, inclusive, já que a gente está falando nisso, o Pulgar, ano passado, também teve entrada assim no Rafael Veiga do Palmeiras na final, e aí não foi expulso, né? O juiz, que coincidentemente era o mesmo árbitro de vídeo daquele jogo lá de 2025, Palmeiras e Flamengo, era o mesmo de ontem, Cruzeiro e Flamengo na Libertadores. É o argentino Héctor Alberto Paletta, o árbitro de vídeo. Esse cara aí, para ele o osso tem que sair da perna para ele poder chamar o árbitro de campo para analisar. Não chamou no primeiro jogo lá, no ano passado, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras foi até hoje esse lance. E ontem também não chamou. Mas ele poderia se redimir, né? Eu errei o ano passado, esse ano eu vou acertar. O critério dele é meio estranho, né? O critério dele chama isso de critério não, é incompetência. O jogador que vem por cima da bola em qualquer lance corre um sério risco de ser expulso. E o Mateuzinho foi simplesmente por cima da bola e pegou a canela do jogador do Flamengo. Lance claro, lance para vermelho direto, tranquilo, sem estresse nenhum. Foi um absurdo mesmo. E olha, absurdo também foi a expulsão ontem do Andrés Pereira do Palmeiras. Também acho. Né? O Plata, o ano passado, no jogo contra o Racing, na semifinal da Libertadores, também teve um lance parecido. Ele deu um chega para lá no adversário e o juiz expulsou o Plata, né? Ontem, o Andrés Pereira também deu, né, uma batidinha de mão, que acontece na tela, a comparação dos dois lances. Aí o lance do Andrés e do outro lado o lance do Plata, né? O Plata estava recebendo atendimento, o cara chega, dá uma cutucada nele, puxa o cabelo e ele bate assim a mão. Aí o jogador argentino do Racing simulou, disse que pegou lá no, né? Onde não deveria. Eu acho que o jogador do Palmeiras tem um atenuante que ele está tentando se desvencilhar do agarrão. Mas... O Plata não. O Plata, claramente, ele se zangou, pegou A com o jogador do Racing e dá um tapa na perna do jogador do Racing. É parecido, Francisco, pra você ficar satisfeito, eu acho parecido os lances. Mas tem essa pequena diferença em relação ao lance do jogador do Palmeiras. O lance do Plata dá para discutir. O lance do Plata, no passado, dá para discutir. Exatamente. O do Andrés Pereira de ontem não tem discussão nenhuma. Esse jogador do Cerro, ele ficou agarrando o Andrés Pereira o jogo inteiro. O cara não aguentou e ele tentou se desvencilhar do jogador para seguir no lance. Ele não agrediu o cara, não. Ele não fez absolutamente nada. E o árbitro estava do lado do lance. E sem escanteio acontece o tempo inteiro. As duas situações acontece isso, porque no lance do Plata lá, o bandeirinha tá bem de frente. E nesse lance de ontem, o próprio árbitro estava na frente do lance. Para mim, houveram erros nos dois lances. Bom, então a pergunta na tela, começando com o Vanderlei, já que ele abriu os trabalhos. A arbitragem sul-americana, Vanderlei, perdeu a capacidade de apitar grandes jogos, que é impressionante. Jogos grandes sempre tem muita polêmica. De alguns anos para cá, tem sido assim nas competições dirigidas pela Conmebol. Eu falei brincando agora há pouco que na Libertadores, para ser expulso, precisa ter fratura. Foi uma brincadeira, mas é mais ou menos por aí. Os árbitros sul-americanos permitem o choque, permitem a catimba e não interpretam essas jogadas violentas como lances passíveis de expulsão. Você viu que o árbitro era sul-americano no jogo Flamengo e Cruzeiro e, logicamente, era um árbitro sul-americano aqui. Então não tem jeito, a arbitragem sul-americana ela aceita muito mais o choque, o jogo e a indisciplina do que até a arbitragem brasileira. Luziqueira Oliveira, está faltando critério essa arbitragem? O que você acha disso tudo? Porque me parece que há um resgate aí da Libertadores Raiz. Naquele tempo, vocês acompanharam aqui, não sei se a Luziqueira, que é mais nova, mas Libertadores, o cara metia o dedão lá na cara do juiz, era pancadaria. Eu tenho alguns flashes de Lugano tentando quebrar a perna do pessoal. Exatamente. Aí era a teu favor, né? Tudo que a gente imagina, que a gente não vê hoje em dia, né? Mas talvez isso aí, se os árbitros começarem a afrouxar tanto, pode ser que a gente tenha aí um resgate da Libertadores Raiz, aquela de antigamente, Luziqueira. A gente teve alguns lances como esses que a gente está vendo agora, que a gente está analisando, mas na própria Copa do Mundo a gente teve o lance que o Messi poderia ter sido expulso, porque também deu uma entrada dura. Foi pontual isso, né? Mas não é parecido também? É um lance que também pode ser questionado.
E ainda assim, fora da América do Sul, não teve ali aquele critério. A gente viu que a arbitragem em si, ela está tendo dificuldade do uso do VAR, ela está tendo dificuldade de comunicação e está tendo falta de critério também. Então falta essa reciclagem, não só na arbitragem brasileira, mas também na arbitragem sul-americana. Eu acho que para muita coisa, essa expressão de raiz é válida, é bacana, mas para isso não. Eu acho que para isso, eu vou brincar com a expressão, para isso tem que ser Nutella mesmo, tem que ser o que há de mais novo, o que a tecnologia oferece, o craque tem que ser protegido. Na América do Sul existe uma permissividade muito grande, e aí parte lá de Conmebol, parte de confederação, passando pela orientação de comissão de arbitragem, a conivência dos árbitros com cera de jogador, com jogadas violentas, com provocações, com atos hostis de torcidas. Eu acho que esse clima de isso é Libertadores acaba se tornando um álibi para muita coisa errada do futebol sul-americano. Nesse aspecto, a gente tem que largar o raiz de mão. Bora ver o que é que a tecnologia oferece de opção pra gente coibir esse tipo de situação cada vez mais. Porque eu acho que isso atrapalha o futebol. Já vi muito time bom sendo eliminado por time argentino ruim, porque o time foi mais malandro, porque o time foi mais catimbeiro. Sinceramente, eu acho que isso não é futebol. Eu acho que... E também acho, desculpa, rapidamente, acho que foi um erro tentar colocar essas regras da Copa no meio do campeonato, por exemplo, aqui no Brasil e também em outras competições que a gente está tentando ainda assimilar o que foi na Copa do Mundo. A galera já quer colocar aí no futebol como um todo para fazer valer, mas não está adiantando ainda. Eu acho que a arbitragem sul-americana, ela não sofre uma crise, né, de capacidade de apitar grandes jogos, mas tem aí claramente, na minha opinião, um problema de aprofundar os critérios, né, da arbitragem. Tem lance que tem jogo que o juiz apita de um jeito, o outro apita de outro jeito. Então não há uma uniformidade nesses critérios, né? Então isso prejudica muito o espetáculo e revolta muito o torcedor, né? Porque não tem como, né? Então é impressionante como a Conmebol, ela distribui uma cartilha com as novas regras do futebol, né? Começaram a ser colocadas em práticas inclusive nessa fase da Libertadores, pós-Copa do Mundo, mas sequer consegue orientar seus árbitros sobre intensidade nos lances, que gera o que a gente viu ontem, né? Um lance claramente de expulsão, no caso do Matheus Henrique em cima do Bruno Henrique do Flamengo, Matheus Henrique do Cruzeiro, e aí o árbitro deixa passar um lance daquele. Então, é preciso que a Conmebol sente sempre com os árbitros e faça essa reciclagem. Não tem como. Tem que ter esse tipo de observação, de acompanhamento bem próximo mesmo dos árbitros, porque todo jogo, toda rodada tem polêmica. Não tem como. A Conmebol, ela precisa realmente redirecionar essa arbitragem. Se ela está tão assim impressionada com o que a FIFA fez na Copa do Mundo, que ela tenta implementar isso de uma forma mais profissional, porque o que a gente vê aí, jogo após jogo, rodada após rodada de Sul-Americana, de Libertadores, são jogos com erros, com polêmicas de arbitragem. Aí você imagina, né? O flamenguista já gosta de criticar a arbitragem no geral. Imagina já quando acontece um negócio desse, né? Mas você acha que tem alguém que não vai reclamar do lance desse? Não, claro, não estou tirando a razão. Não estou tirando a razão. O Palmeiras e Cerro Porteño ontem, no primeiro tempo, o Vitor Roque levou um pontapé com uma violência. Era para ter sido expulso direto. Ele voou longe. Olha que o Vitor Roque é um cara forte e pesado. É isso que a gente fala. Apenas amarelo. Francimito, a Conmebol, ela faz de conta que ela está seguindo a FIFA, mas ela não quer, porque a maioria dos filiados da Conmebol gosta do tal do futebol raiz, entre aspas, que o Montevideo acabou de colocar. Eles curtem isso, eles gostam disso. Eu sou favorável a que os times brasileiros meio que façam uma greve. Em 2027, se continuar desse jeito, nós não vamos disputar nenhum torneio. Deixa eles fazerem a Libertadores sem o dinheiro nosso de televisão e de rádio, para ver como é que eles vão se virar sem os brasileiros por 1 ou 2 anos. Conmebol gosta do futebol raiz, né? E gosta do apito cego também. É o que a gente está vendo aí. Bora pro intervalo. A gente vai pro intervalo. Na volta vamos de Corinthians, de Timão, aqui no Olé TV. Você